Muitas das pessoas que me são chegadas interrogam-me sobre o porquê de tanto entusiasmo e vontade de andar neste tipo de dispositivos. Alguns chegam mesmo a perguntar-me se não será perigoso ou até mesmo ilegal circular com um uniciclo elétrico, quer nos passeios, quer nas ciclovias ou mesmo na estrada. Por todo lado, sinto um misto de excitação sobre aquilo que é um veículo de micromobilidade, bem como por oposição de desconfiança. É deste modo que nasce este vídeo. Faço pelas mesmas razões que eu próprio senti querer saber assim que vi o primeiro vídeo no YouTube sobre os EUC Electric Unicycle. Bem-vindo a todos vós aí desse lado do ecrã ao meu canal. O meu nome é Rui Bastos e produzo conteúdo relacionado com tecnologia e turismo. Uma combinação fantástica, não? Deixo-vos as principais razões porque adoro monociclo elétrico, também conhecido como roda elétrica ou monoroda, e a fui adotando aos poucos e poucos no meu cotidiano até que chegou ao ponto de ser o meu meio de deslocação principal. Didn't even ask me what I wanted. You make dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Tudo começou por aqui, pelo conceito. Adorei o conceito de ter comigo um dispositivo que servisse para me poder deslocar para qualquer lado e ao mesmo tempo que estivesse junto de mim. Quando iniciei a busca por uma forma diferente de me deslocar, foi precisamente dentro da cidade. O carro é esmagador em rácio de tempo perdido nas estradas e despesa inerente ao uso do mesmo. E não falo só de combustível, como é claro. Quanto mais desgaste, maior a despesa. Onde entra o conceito e porque usei esta palavra como razão no grupo. Sempre que estacionamos o nosso carro ou moto e nos afastamos, sentimos aquele nervoso medinho, a que muitos chamam de ansiedade, ou porque nos possam estragar algo, ou até mesmo em última instância roubar o nosso querido e tão caro modo de deslocação. Sempre que viramos as costas, fica um pouco de nós em pensamento com esse veículo. Gostaria de o ter comigo. Eu sempre soube que a forma de propulsão do meu próximo veículo iria ser elétrica. Só ainda não sabia qual era. E, como não podia deixar de ser, a trotinete elétrica surgiu em primeiro lugar nas minhas escolhas. Nunca olhei para o conceito da bicicleta elétrica, até porque aí acho um contrassenso. Uma bicicleta foi feita para pedalar, deslocarmos-nos através do nosso próprio esforço físico. Qual é a razão de termos pedais e sermos propulsionados pela eletricidade? Nunca vi grande sentido nisso. Além de que o ideal em termos de conceito será o da dimensão diminuta e capacidade de transporte, por exemplo, na mala de um carro. Algo a que nem todas as bicicletas são capazes de responder em termos de necessidade. Mesmo assim, a trotinete ainda é grande, para que possamos entrar num café com ela. Mesmo dobrada, não deixa de ser algo desengonçado e pouco prático de transportar. Leve e capaz, sim, mas desengonçado e pouco prático. Perde-se muito com as estruturas metálicas em volta das suas duas rodas. Criei algo mais compacto ainda. Algo que desse para estar sempre ao meu lado. Para ir ao shopping comigo, entrar num restaurante comigo, andar em qualquer transporte público comigo. Que desse para deitar debaixo de um banco onde estivesse sentado. A trotinete fica nessa fronteira. Sempre entrar em algum local com ela, sempre é questionável. E definitivamente não dará para se colocar debaixo do banco da frente num comboio, por exemplo. É este o conceito. Uma roda só. Sem qualquer estrutura que nos sustenta ao nosso peso, a não ser a própria roda em si. Ainda por cima, com capacidade e poder de fogo para nos levar em silêncio por longos quilómetros e a uma velocidade mais do que suficiente. A verdadeira história do veículo autobalanceado começou com a Segway. Mas cedo a mesma provou ser um fracasso, condenado ao desaparecimento. A autonomia fraca e preço muito elevado ditaram a sua extensão. Assim que descobri o conceito do monociclo e que ele era possível, começou a minha procura pelo uniciclo elétrico. Só havia uma questão. Iria eu aprender? Sim. Estava determinado a isso e assim foi. Os tempos passam e os preços sobem.
É uma das leis que aprendi a entender com o passar dos anos. Usar um carro, mesmo que a gasóleo, durante a semana, numa cidade em que há um para e arranca constante, quer pelas rotundas, quer pelas passadeiras de peões, tornou-se extremamente caro. Isto do combustível não se fica por aí. Temos o IUC, uma vez por ano, temos o seguro, cujo valor engloba franquias muito mais elevadas devido aos valores de reparação do veículo em si, como do próprio valor do veículo segurado. Temos as inspeções periódicas. Temos bastantes preocupações em termos de compromissos. Vamos lá ver se eu estou todo jeitoso para o vídeo. E não falo só em termos financeiros, também em termos anímicos. Falemos do stress. Durante cerca de 5 km de distância, quanto tempo perdemos? É necessário estar sempre atento aos sinais e aos outros utilizadores da estrada, que por sua vez nos fazem perder por completo a paciência. Por entre pessoas que vão distraídas daquilo que chamam de condução e executam manobras arriscadas na estrada, passando por outras que pensam que a mesma é só deles e fazem a fila toda esperar enquanto o semáforo está a verde, só porque estão com o telemóvel na mão, até ao simples facto de que é aborrecido estar ao volante de um veículo que não se pode andar, é só stress. Se pararmos um pouco para pensar, é tempo que estamos em stress quando nos poderíamos estar a divertir. Economia da alma. Se a isso juntarmos o facto de que eu, para um mês inteiro de deslocações, precisava de mais de 100 euros e agora preciso de um depósito que ronda os 70 euros, isto mais subida, menos subida dos valores do gasóleo, penso que a razão 2, economia, está mais de explicada. Não é preciso muito para chegarmos lá. Lembro-me quando decidi comprar uma moto. Depois de ter andado numa, senti uma liberdade amplamente apontada como a principal razão pela qual a maioria dos motociclistas compram uma moto, que nunca senti num carro. Estar dentro de uma carcaça, fora dos elementos naturais, dá uma perspectiva bem diferente da de andar num motociclo. E não falo só da liberdade que se sente por estar exposto ao exterior, mas também dos movimentos. Numa moto temos maior amplitude de movimento numa estrada, maior capacidade de progressão e maior leque de escolhas no que aos locais de destino diz respeito, pois um carro não vai a todos os sítios que uma moto vai. Portanto, temos uma maior liberdade. Agora, vamos multiplicar essa liberdade e vamos pensar em algo que nos leve até mesmo onde uma moto não pode levar, por trajetos onde uma moto é proibida de circular, e com uma capacidade de progressão que, por deveres do código da estrada, uma moto não consegue transpor. Algo que nos permita andar em todo o tipo de terreno e em todas as vias possíveis. Passeios públicos de peões incluídos. Ciclovias, estradas, paredões, ecopistas, passadiços, faixas de autocarro e táxis. Tudo. Até porque é compacto o suficiente para isso. Anda lentamente, sem ruídos parasitas e vai ao topo de um monte onde só uma moto específica para o efeito pode ir. Quando eu quero conhecer uma cidade que seja distante do ponto de onde me encontro, aquilo que faço é meter o uniciclo na bagageira do meu carro, deslocar-me até à entrada dessa cidade em questão e estacionar. Dali para a frente ando de uniciclo. E em pouco tempo percorro a cidade inteira. Todos os locais onde nunca iria com um carro e teria que percorrer a pé, sem esforço e em silêncio. E com as mãos livres enquanto o piloto a roda, consigo facilmente usar as mesmas para filmar ou fotografar, seja o que for que me interesse, mesmo em movimento. Quando quero fazer uma pausa para almoçar, levo o uniciclo comigo para dentro do restaurante enquanto tiro da mochila o portátil que irá fazer as edições necessárias para os meus vídeos e posts na internet e redes sociais. Será que há maior liberdade do que isso?
Parece estranho, mas ambas estão intimamente ligadas uma à outra. Não tão estranho certamente será a ideia de que em ambiente poluído a saúde não seja tão plena. Recordo, há uns anos atrás, quando via carros a passar por mim em forte aceleração e a largar aqueles gases negros pelo escape como uma forma de demonstração de poder e potência, achava isso charmoso. É verdade, achava isso charmoso. Ficava impressionado com as prestações e tolerava, de certa forma, o odor largado pelo cano de escape como uma sequência aceitável e associada ao ato. Uma consequência, digamos assim. Os tempos passaram e agora não consigo mais. Não aceito que o ar seja emprestado por qualquer forma ou tipo de gases e odores. Não gosto e acho uma falta de respeito para com o nosso meio ambiente, que é nem mais nem menos que o nosso habitat natural. Ou seja, implodimos a nossa própria casa. Odores são os das flores e ervas, terra e estrume, o cheiro da água e o fresco do vento são a única forma de me sentir em casa. Estamos a falar de poluição ambiental, mas falemos da sonora. Adorava o meu escape Yoshimura na minha moto. Há um charme inegável à subida de rotação do motor e consequente acompanhamento da banda sonora correspondente. Não nego. Mas há uma questão. Não se pode carregar no botão e fazer com que desapareça. Ou seja, entramos na grande cidade com a banda sonora a fazer-se sentir da mesma forma que entramos na natureza de uma serra ou praia. E aquele charme anteriormente descrito desaparece sob a forma de uma quase vergonha e vontade de passar despercebido. E da saúde? De que saúde falamos? Vamos imaginar a nossa postura. No carro, vamos comodamente sentados e temos forma de regular o banco em prol do nosso conforto. Mas mesmo assim, multiplicam-se os relatos de problemas cervicais e lombares devido à má postura do corpo humano. Principalmente por uma razão. A da exposição da coluna a essa mesma postura. Quer em duração, quer em repetitividade. Na moto, ainda vamos curvados. É pior em todo o tipo de cenários para a saúde cervical. Daí abundar um tipo específico de moto, de turismo, onde se dá uma especial cuidado, uma especial atenção à postura do corpo humano na condução. Do mal ao menor, assim o seja, hoje e sempre. No entanto, no monociclo elétrico há uma característica interessante. Trata-se de um produto que se pilota e não se conduz ou dirige. Como extensão do nosso corpo, estamos na posição natural da verticalidade e nunca entramos em algum ciclo de repetitividade em termos de postura, uma vez que a mesma está em constante mudança e adaptação. Da mesma forma que temos que mudar a posição dos nossos quadris e membros inferiores, por forma a transferir a massa do peso do nosso corpo em diferentes zonas de ação dos pedais do nosso biciclo, por forma a determinar o seu comportamento em função de para onde nos queremos dirigir, fazendo com que não haja duração da mesma postura ao longo do tempo. Também a repetitividade se extingue, pois raramente estamos na mesma posição durante uma viagem, ainda que relativamente longa. E depois, escolhemos o exercício físico que queremos. Se eu escolher ir para a montanha e percorrer trilhos e caminhos de cabras, vou optar por uma sessão de exercício físico daquelas mais intensas, pelas quais pagamos uma mensalidade no ginásio. Vamos dar uma vista de olhos nas opções que temos, no que às formas de deslocação concerne. Temos diversos tipos de veículos ao nosso dispor para escolher antes da compra. Como já foi referido antes, temos as bicicletas elétricas, as trotinetes elétricas, as One Wheel, para a qual não encontro tradução, e os monociclos elétricos. Se estabelecermos uma relação direta entre aquilo que nos é oferecido, em termos de potência e autonomia, rapidamente iremos perceber que, com, por exemplo, 1000 euros, temos uma diferença abismal a favorecer o uniciclo. Simples assim. A One Wheel é amplamente adotada como meio de transporte nos Estados Unidos e, devido à sua similaridade em termos de pilotagem com uma prancha de skate, é bastante querida pelos utilizadores nesse mercado. No entanto, não tenho conhecimento desse mesmo abraço, em termos de mercado, pelo público europeu. Claro está que há sempre exceções, mas não nos números do uniciclo e das trotinetes. Falamos de um dispositivo que nos permite uma autonomia de cerca de 20 km e que permite velocidades de cerca de 25 km/h. Penso que não haja muito mais a dizer.
É um dispositivo que serve perfeitamente para pequenas deslocações em ambientes urbanos e pouco mais. Agora, falemos da trotinete. Penso que este será o dispositivo que mais obsta à penetração do uniciclo no mercado em maiores números. Tudo por uma particularidade que tem a ver com a aprendizagem por parte do utilizador. A curva de aprendizagem numa trotinete é bem inferior à de um uniciclo. Por norma, em 2 ou 3 horas, se tanto, qualquer pessoa consegue andar numa trotinete. A similaridade da mesma em relação à bicicleta, em termos de equilíbrio, faz com que seja bem mais acessível. Já o uniciclo é diferente. Além do tradicional equilíbrio entre a nossa esquerda e direita, tão comum nas bicicletas e trotinetes, também temos de nos habituar a confiar no giroscópio do uniciclo, que nos vai compensar os movimentos do corpo no sentido frente-trás. E isso, bem, nem todos estão dispostos a aguentar, em termos de paciência, no processo de aprendizagem. Exige treino e algum sacrifício, já que a queda irá, mais do que certamente, fazer parte da nossa realidade enquanto aprendizes. É tudo uma questão de prisma e de persistência. A vontade individual irá revelar os seus frutos. E acreditem que há alegria em se conseguir começar a andar num uniciclo. Como de resto em tudo na vida pela qual se batalha um pouco para se conseguir chegar aos objetivos. Mas, não fugindo dos números, temos, pelo mesmo valor referido, trotinetes a conseguirem chegar aos 40 km/h de velocidade e com uma capacidade de circularem até aos 30 km em termos de autonomia, sem necessidade de irem à carga das suas baterias. Já o uniciclo, por esse valor, podemos ter exemplos que atingem 50 km/h e capazes de circular entre 40 a 60 km antes de carregar seja o que for, como é o caso da Bigode MCM5 versão 2. Bom, são nomes estranhos, não interessa. Aqui a diferença, no custo de produção, prende-se com o facto da trotinete ter de construir toda uma panóplia de acessórios que o uniciclo simplesmente não tem. Falamos de 2 rodas, 2 pneus, 2 travões de disco, um guiador, que traz botões, contra quilómetros, uma estrutura toda ela em alumínio que liga as rodas da frente à de trás, enfim, muita coisa que o uniciclo não usa. Em seu favor, o dinheiro gasto em todos esses componentes vai direito para os motor e baterias. Conta quilómetros não existe, nem guiador, nem estrutura a interligar mais do que uma roda, porque simplesmente trata-se de uma roda, com um eixo e nada mais. Há uma app no telemóvel que exerce essas funções de conta quilómetros ao dar as informações da autonomia restante, bem como a velocidade a que vamos num determinado momento. É claro que em uniciclos mais evoluídos também temos um ecrã retroiluminado integrado no chassi a dar-nos essas informações, mas por agora fiquemos pelo valor referido de 1000 euros. Tudo é relativo nesta vida. E se compramos por 1000 euros, também o podemos fazer por 4000, até porque há oferta para esses valores. Assim como no caso das trotinetes. O que eu aqui pretendo esclarecer é que, na sua mais direta comparação, a potência do motor e a autonomia das baterias num uniciclo irá sempre, mas sempre, ser superior num uniciclo em relação a uma trotinete. Ou seja, valor. Em fevereiro de 2018 chegou à minha casa uma InMotion V5F que comprara 2 meses antes na plataforma da Gearbest, por volta do Natal de 2017. Portanto, o meu primeiro uniciclo elétrico. Tratava-se de um produto capaz de atingir 25 km/h e com uma autonomia anunciada de cerca de 25 a 30 km, mas que depois, na vida real, aguentava cerca de 20 km. Isto anda devagar, a menos de 20 km/h. Foi quando percebi que numa bateria vários fatores entram na equação para os números apresentados pela fabricante. A temperatura é uma delas, já que mesmo tendo em conta as inclinações, a subir gasta mais do que a descer, como é claro. No meu caso, que vivo numa zona plana, isso em nada iria justificar a parca autonomia que é mesmo apresentada. E eis que, de algumas deslocações urbanas de casa para o trabalho, que não passam de 3 km de distância, comecei a desejar ir até às praias da minha zona, que ficam a cerca de 10 km da minha residência. Tinha que andar com o carregador atrás na mochila, e a lentidão do carregamento em si era tal que nunca tinha a certeza de que iria conseguir regressar a casa ao final da tarde. Os 550 watts de potência do motor e principalmente os 320 watts por hora de bateria começavam a dar sinais da necessidade de upgrade. Após 1 ano e meio de uso, eis que chega a 9V 16. Construída com elevados padrões de qualidade pela mesma empresa que outrora se chamava Segway e que tão conhecida foi nos anos 90 pelos seus famosos surfers de 2 rodas, amplamente adotadas pelos seguranças em shoppings e não só,
apresentava já umas especificações um pouco mais evoluídas, com o seu motor de 1200 watts e a bateria de 530 Wh, a já deixar que a velocidade máxima subisse aos 35 km/h e a autonomia, apesar de anunciada ser de 40 km, na realidade a permitir andar efetivamente 30 km sem ter que me preocupar com o carregador. Recordo que essa preocupação de ter desaparecido foi o que mais me agradou na minha deslocação às praias. Isso é o facto de que comecei a sentir pela primeira vez a necessidade de usar um capacete nas minhas viagens. Todos aconselham o uso do capacete, mesmo em bicicletas, mas abaixo dos 30 km/h nunca senti necessidade dele. Mas a partir daí, já o caso mudaria um pouco de figura. Em finais de 2019 já tinha dado o salto que me iria deixar andar livremente dentro e fora da grande cidade. Nessa altura já tinha definitivamente aprendido os segredos das manobras mais complexas, bem como as incursões em terrenos menos regulares, pelo que da utilização do uniciclo em passeios de peões e vias paralelas às estradas de circulação automóvel, geralmente usadas por bicicletas, começava a surgir o desejo de conquista da estrada. Se em determinadas zonas a velocidade máxima de 35 km/h se mostrava mais do que suficiente, nas estradas essa velocidade era mais do que desaconselhável, tendo em conta que os condutores nacionais não são propícios a terem paciência para aguentar atrás do que quer que seja que circule a tão baixa velocidade. E eis que, um ano e meio depois, agora já em 2020, surge a oportunidade que me permitiu dar mais um salto em frente no sentido da utilização plena do uniciclo. E assim chegou a Gotway MSX. Desta feita, falamos de um produto capaz de 60 km/h com uma entrega de potência superior através de seu motor de 2000 watts e uma bateria de 1600 Wh que me entregava à razão de 70 km de autonomia sem necessidade de carga. Foi quando deixei de usar a mochila às costas. Caiu o receio de ficar sem bateria e começou o processo de me adaptar às estradas da cidade. Com a capacidade de me pôr a circular a 50 km/h em pouco mais de 3 segundos, comecei a sentir que a via pública era de facto o meu lugar. Com isto comecei a ir para a serra, em íngremes subidas e também a descobrir os trilhos que só as BTT conseguiam ter o prazer de conhecer. O capacete passou a ser integral e o quispo passou a ter proteções nos cotovelos e chegaram também as proteções nos joelhos. Aquilo que mais senti, falando a respeito das diferenças no meu comportamento, foi o aumento da atenção. Tenho que estar atento. Este tipo de veículo não deixa de ser um dos que carece de foco e atenção total por parte do piloto. Digo isto porque, à medida que aumentamos a velocidade média de circulação, mais nos temos que focar nas decisões que tomamos. Se há um buraco na estrada, temos de decidir se nos desviamos dele ou se decidimos passar por cima do mesmo, pelo facto de ele ser pequeno e não representar nenhum risco para a nossa pilotagem. Andar num monociclo a mais de 50 km/h decididamente muda a forma como encaramos a própria pilotagem em si. O risco aumenta e quer queiramos, quer não, num caso de acidente há uma diferença entre irmos a 30 e a 60 km/h. Nada que já não soubesse, mas que quando andamos num monociclo se sente de forma mais amplificada. Veio a paixão pela viagem de maior distância. A autonomia de 70 km já não satisfazia, até porque esses 70 km no fundo representam 35 km para cada lado. E com isso também a vontade de sentir maior estabilidade a maiores velocidades. A MSX é excelente até aos 50 km/h, mas acima disso já sentia que faltava peso. Peso esse que ajuda qualquer veículo a obter estabilidade. Andar a MSX a 60 km/h era um tanto ou quanto arriscado, no sentido que sentia estar a ultrapassar os limites da física. Apesar de ter circulado a velocidades superiores aos 60 km/h, sentia que ela abanava em demasia. Era hora de algo superior. E assim chegou a Gotway XM. 80 km/h é para este uniciclo de velocidade normal. Mas mais importante do que conseguir atingir essas velocidades é a forma como se comporta a essa velocidade. Posso afirmar que circular a 75 km/h neste uniciclo, excluindo surpresas por parte de eventuais rajadas de vento, é uma experiência que não dá para sentir tanto receio como na roda anterior a 60 km/h. E isto faz toda a diferença. E depois, claro está, aqui já falamos de 2700 Wh de bateria, num motor de 2800 watts. Este motor faz com que numa subida consigamos manter a velocidade de cruzeiro a que circulamos,
criando um conforto sem comparação com os veículos anteriores. E se anteriormente falo da estabilidade, também falo no peso da EXL. Se antes estava habituado a levantar as rodas com um braço, esta veio mostrar-me o porquê de alguns youtubers aparecerem nos seus vídeos a fazerem um esforço bem maior e usando os 2 braços para colocarem o uniciclo na mala dos seus carros, que é o que eu agora também tenho de fazer. Antes estava habituado a lidar com uniciclos de até 20 kg, a MSX veio mostrar-me que o que era o dia-a-dia com 26 kg de peso, agora tenho mesmo de lidar com 34 kg. E é aqui que acaba a minha história pessoal? Não me parece. Até porque com novos desafios surgem novas necessidades. E se neste momento a minha sede de busca pela velocidade máxima confortável nas ruas da grande cidade, bem como a busca por aquela autonomia perfeita que me permita fazer viagens maiores pela sua distância não me assustem, em termos de esgotar o tanque que tenho à minha disposição, antes das minhas pernas pedirem por uma pausa que dê para colocar o veículo a carregar, encontrei o modelo ideal para efeito. Agora surge uma questão relacionada com os buracos nas estradas a maiores velocidades. Até porque circular a 60 km/h e encontrar um buraco mais fundo é um desafio. Agora imagine acima de 75 km/h. Essas velocidades eu reservo só para pisos que conheço. Pisos sem aventuras, lisos, macios e de preferência em momentos de pouco tráfego. Então, como fazer para podermos circular tranquilamente a velocidades na casa de 60 km/h sem termos de estar constantemente atentos e fazermos uma leitura constante do estado do pavimento por forma a não termos surpresas em andamento? A resposta? Um uniciclo com suspensão. Daí eu questionar se a minha história com o uniciclo elétrico ideal talvez possa não ter chegado ao fim, apesar de ter encontrado o veículo ideal em termos de prestação. Desejo agora a mesma receita, mas com maior conforto. Mais de 100 km de autonomia e 80 km/h de velocidade máxima são, na minha perspectiva, o meu veículo ideal. Falta agora encontrar algo que me permita fazer de uma forma mais relaxada e tranquila, sem tantos receios dos desníveis que um pavimento possa apresentar. Um veículo potente, capaz de ir a todo lado e com um alcance de mais de 100 km, com menos de 40 kg de peso, para que se possa erguer, para se poder guardar em qualquer lado, capaz de velocidades de 80 km/h e que possa estar sempre ao meu lado e com o qual me possa divertir. E eu faço a pergunta, haverá melhor? Eu penso não haver. É óbvio que nós falamos de veículos de micromobilidade como uma forma de futuro. Quando eu digo isto, é tudo uma questão de nós conseguirmos perspectivar ou conseguirmos ter uma imaginação capaz de imaginar aquilo que será, imaginemos 2030 ou 2040, em que todos nós possamos ter uma bolsinha com uma roda e cada um de nós se poder deslocar em faixas próprias para o efeito, como é óbvio, nas grandes cidades, para qualquer lado. Esse dispositivo, quando chegamos ao destino, pomos-los numa mochila ou levámos-lo na mão e chegamos ao escritório, pomos-lo debaixo da secretária, trabalhamos, no final agarramos na mochila, saímos, metemos a rodinha debaixo dos pés e vamos até casa. É tudo uma questão de imaginação. A questão é que, por vezes, nem toda a gente está disposta a tentar dar o primeiro salto no sentido de pegar nessa imaginação e fazer dela uma realidade cotidiana. Fica aqui o desafio. A quem está desse lado do ecrã, em primeiro lugar, para subscrever o canal. Ou seja, se gostaram do conteúdo, deixem um like. Se adoraram, deixem um subscrever. Daqui Rui Bastos, aproveito para me despedir de vós e de vos deixar o tal desafio, e por começar de deixar, pensem de que forma é que poderão melhorar o vosso cotidiano no sentido de eliminarem o carro ou até mesmo a moto. Por vezes estou comigo a pensar se o uniciclo elétrico não será mais um rival da moto ou do carro. Se calhar não é tanto assim do carro. Fala-se no carro pela questão elétrica, mas da forma que os veículos também estão a tornar-se elétricos, acaba por ser um pouco irrelevante, certo?
Será que a mota é que pode estar seriamente condicionada? O que é que vocês pensam sobre isso? Deixem nos comentários e já sabem. See you soon! Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!